Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula e hoje iremos fazer uma introdução à silvicultura e falar brevemente sobre a fitogeografia brasileira. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. E eu já venho com uma pergunta para vocês. O que é floresta? Quando vocês ouvem ou leem esta palavra, o que vem na mente de vocês? Reflitam um pouco. Bom, segundo a FAO, floresta é uma área medindo pelo menos meio hectare, com árvores maiores que 5 metros de altura e cobertura de copa superior a 10%. As árvores ou árvores capazes de alcançar estes parâmetros que eu citei anteriormente. In situ. Isso não inclui terra que está predominantemente sob uso agrícola ou urbano. O Brasil é um país florestal e neste dado de 2013, divulgado em 2013, mas é um levantamento de 2012, o Brasil tinha na época 463 milhões de hectares, o que equivaleria a 54,4% do seu território, com florestas naturais e florestas plantadas. Tá? Entenda-se florestas naturais, que ocorrem naturalmente, sem a interferência direta do homem, e as florestas plantadas, que têm interferência direta do homem. Então, são as espécies florestais cultivadas. Tá? E aí é o que a gente vai estudar basicamente dentro dessa disciplina de silvicultura. Então, o que representa a segunda maior área de florestas do mundo. Então, o Brasil fica apenas atrás da Rússia. Então, lá em 2012... considerando o tipo de florestas naturais e as florestas plantadas, florestas cultivadas, desses 54%, quer dizer, de toda essa floresta que tem no Brasil, 98% são florestas naturais. E apenas 1,55% são as florestas plantadas. E aí eu vou aproveitar para abrir uma discussão aqui, tá? Na área de silvicultura, é muito comum os profissionais da área, tá, principalmente na parte de campo, estarem falando de florestas quando se relaciona a um plantio de eucalipto, um plantio de mogno, um plantio de teca, de sabiá, de paricá. Então, quando se refere ao cultivo, eles falam florestas. Eu, no meu entendimento, pegando o conceito da FAO e acrescentando um pouco mais, para mim, floresta ela tem que ter uma diversificação. Tá? Então, um cultivo de eucalipto é um monocultivo. Um cultivo de mogno, de teca, de paricá é um monocultivo. Eu não entendo como uma floresta. Mas eu quero deixar essa ressalva aqui que é usado esse termo floresta. Inclusive, quando vocês estiverem lendo em alguns materiais aí mais específicos da área, parte técnica, vocês vão se deparar com o termo de reflorestamento. Tá? Então, plantios dessas espécies que eu citei anteriormente, falando lá, reflorestamento com eucalipto, reflorestamento com mogno. Eu entendo, particularmente, vocês não precisam concordar, tá? Mas eu entendo que reflorestamento com uma única espécie, às vezes a espécie ainda é exótica, como o eucalipto, não caracteriza. Para mim, reflorestamento cabe às florestas naturais, tá? Que tem uma diversidade ali de plantas, diversidade de árvores, e que a gente faz um reflorestamento conforme as características de cada bioma, de cada localidade ali que deseja se fazer esta atividade. Tá? Então, para resumir, a gente vai ler de alguns momentos florestas e reflorestamento quando estamos estudando a parte de silvicultura, que é o cultivo de espécies florestais. Vamos em frente. Tá? Então, essa parte de silvicultura que a gente vai estudar aqui, que são as florestas plantadas, equivale aí a 1,55%, algo em torno aí de 7 milhões de hectares. Insignificante quando comparado com toda essa cobertura florestal do Brasil. O Brasil é dividido, ou é caracterizado aí, conforme a sua vegetação,
em 6 biomas. Eu acho que vocês já conhecem, né, que isso aqui faz parte da fitogeografia brasileira. E vocês já estudaram isso no ensino médio, né? Ou quem está no ensino médio está vendo também sobre esse conteúdo. Então, no Brasil, nós temos os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então, aqui ocupando praticamente todo o norte do Brasil, a gente tem o bioma Amazônia. Vindo aqui no Maranhão e indo para o centro-oeste, essa região aqui, a gente já tem o Cerrado. No Nordeste, o que predomina é a Caatinga. Nós temos também aqui a Mata Atlântica, alguns resquícios, né? Um restinho dela, que ela fica aqui no litoral brasileiro, em alguns estados. Tem o Pampa. O Pampa é aqui mais na região do Rio Grande do Sul. Tá? E temos também o Pantanal, aqui na região do Mato Grosso. Esses são os 6 biomas. O nosso Piauí, ele tem 2 biomas. Então tem aqui na região mais centro-sul, o Cerrado. E aqui em boa parte do estado aqui do centro-norte, né, a divisa com o Ceará, o Pernambuco, tem a região da Caatinga. E mais especificamente em José de Freitas, há uma área ali de transição, né, que a gente pode chamar também de ecótono. Tem locais que predominam-se, né, a característica de Caatinga, né, tem locais que predominam a característica de Cerrado. Tá? A área estimada de florestas naturais, nos biomas que eu citei anteriormente, nós temos aqui, ó, em primeiro lugar, o maior, Amazônia, depois o Cerrado, seguido da Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa. Então esses são dados de 2012. Quando a gente vem para as florestas plantadas, utilizando ainda essa informação de 2012, que as florestas plantadas são as espécies florestais cultivadas. Então, entenda-se como florestas cultivadas aquelas que nós aplicamos técnicas de cultivo, desde ali a produção de mudas, o preparo do solo, ao plantio, aos tratos culturais, à colheita. Tá? Então, entenda-se que a gente está aplicando técnicas de cultivo. Então temos majoritariamente, né, predominando o eucalipto. Então da área de florestas plantadas, 71% é eucalipto. Aí depois vem uma área com pinos, né, outra acácia, seringueira, né, o paricá, a teca, araucária, pópulos e aí outras. Então, o Brasil, quando se fala em florestas cultivadas, florestas plantadas, nós estamos falando em eucalipto e pinos. Só que aí de 2012 para cá, o paricá, a teca e o mogno africano, eles receberam mais incentivos, ou melhor, estão sendo mais cultivados, estão tendo uma área maior de exploração. E de lá para cá também entrou no Brasil o cedro australiano, que está sendo bem estudado e tem potencial para ser cultivado no Brasil. Mais à frente eu vou mostrar inicialmente foto dessas espécies aqui. Então tá, a acácia, para quem não conhece ainda, ela é excelente principalmente para a extração de celulose. E mais na frente da nossa disciplina eu vou dar detalhes, eu vou colocar vídeos complementares sobre essas espécies florestais cultivadas. Então a acácia, a seringueira, que é nativa nossa, né, da região Amazônia, mas já tem cultivos comerciais no estado de São Paulo também. Outra nativa nossa que recentemente está sendo cultivada para fins comerciais é o paricá, lá na região, no estado do Pará, porque ele é da região da Amazônia também, do bioma Amazônia.
e é utilizada na indústria moveleira, principalmente para fazer laminados, fazer MDFs. E aí, voltando aqui na seringueira, a seringueira ela é utilizada o látex dela, né, para fazer borracha. A teca, outra que está sendo bastante cultivada no Brasil. Mogno africano. O cedro australiano. O sabiá, que comumente, né, ou naturalmente ocorre aqui no Nordeste. A própria José de Freitas, florestas naturais aí, a gente percebe que tem a presença de sabiá naturalmente ali ocorrendo. E a principal finalidade dela é extrair estaca para fazer cerca. E pinos, mais para a região sul, região mais fria do Brasil, só também utiliza na indústria moveleira e na construção civil para fazer tábuas, por exemplo. Acho que vocês já até ouviram falar aí, até popularmente fala tábua de pinho, né? Na verdade é tábua de pinos. E aí quando a gente fala em distribuição dessas florestas plantadas com pinos e eucalipto, porque são as duas mais cultivadas no Brasil, a gente tem aqui, ó, o estado, quando considera o eucalipto, o estado de Minas Gerais é o maior produtor, né, de eucalipto no Brasil. Quando a gente fala em pinos, o maior estado aqui com área plantada, cultivada, é o Paraná. Vamos buscar o Piauí. O Piauí está aqui embaixo. Então, nesse dado de 2012, o Piauí tem aí 27.730 hectares. Tá? E pinos não está sendo cultivado. Vamos aqui para o nosso estado vizinho, o Maranhão. Ó. Opa, o Maranhão aqui, ó, tem 173.324 hectares cultivados de eucalipto. Né? Principalmente na região de Imperatriz, na região de Açailândia, descendo ali um pouco Porto Franco, a região ali de Grajaú. É um polo que tem ali forte devido à siderurgia, né? Então eucalipto para a produção de carvão e também para a extração de celulose. Então tem sido muitas siderúrgicas e tem uma empresa de celulose, por isso que a área lá, hoje, eu acredito que é muito maior do que essa daí, para atender essa demanda. Pinos, lá não tem. Então, pinos é mais característico para as regiões mais frias, tá? Então, de pinos aqui, se a gente pegar o colorido do mapa, ó, a gente vê que de 250 mil a 700 mil hectares, praticamente aqui no Paraná e Santa Catarina, né? E Rio Grande do Sul também tem essa representatividade. Então, quando a gente fala em pino, a gente está falando dessa região aqui, sudeste e sul de São Paulo, a Rio Grande do Sul, como predominantemente o cultivo de pinos. Quando a gente fala em eucalipto, aí, ó, já muda um pouco quando a gente considera no mapa, né? Então, São Paulo ainda tem uma significância muito grande, tem uma importância muito grande para eucalipto, né? E aí Minas Gerais e vem para a Bahia. Então, esses três estados aqui são os que comandam aí, né, que representam a maior área cultivada com eucalipto no Brasil. Então, silvicultura, conceitualmente, é a ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais. Então, entenda-se como método natural quando não tem interferência direta do homem, mas tem uma interferência indireta. Tá? A gente vai estudar isso ao longo da disciplina. E os métodos artificiais, aí não, já tem a mão do homem diretamente. Né? Então, seria um cultivo comercial. Como eu falei anteriormente, a implicação de técnicas de cultivo desde ali a produção de muda até a colheita. Na regeneração e melhoramento de povoamentos florestais. Mais na frente, nas próximas aulas, nós vamos estudar especificamente o que é regeneração, povoamento florestal e sítio florestal. Com vistas a satisfazer a necessidade do mercado. E, ao mesmo tempo, é a aplicação desse estudo visando a manutenção, o aproveitamento e o uso racional das florestas. A silvicultura brasileira pode ser considerada uma das mais ricas de todo o planeta, principalmente pela sua diversidade de árvores, de espécies de árvores. Tendo em vista a nossa biodiversidade encontrada, as variações dos fatores, edafoclimáticos,
Então, o nosso país tem dimensão continental e, por exemplo, a gente viu lá nos biomas, 6 biomas, então cada um tem suas características e isso contribui para essa biodiversidade e para essa variação de fatores edáfico, quer dizer, de solo. Então, cada bioma desse tem suas características de solo, cada bioma desse que a gente estudou, que eu falei anteriormente, tem suas características climáticas. Então, por isso que dá variações nos fatores edáfico-climáticos e uma boa adaptação de materiais genéticos introduzidos. A exemplo principal do eucalipto. O eucalipto ela é uma espécie exótica, ela é nativa da Austrália e foi introduzida no Brasil, salvo engano, em 1904, 1905. Por aí assim. Tá? E foi introduzida pela necessidade em São Paulo para atender a necessidade de lenha nas caldeiras das locomotivas, né, dos trens que tinham na região. Então começaram a cultivar o eucalipto com essa finalidade. E hoje o eucalipto a gente vai ver mais na frente que tem inúmeras finalidades, mas entrou para ser como lenha nessas locomotivas, se adaptou muito bem no Brasil e é destinado, vou logo adiantar aqui, ó, pode ser usado na construção civil, como medicamento, como material para confecção e elaboração de produtos de higiene, produtos de uso, né, de uso pessoal, de uso doméstico, fazer cerca, estaca para cerca, mourão, usar para cobertura, fazer tetos de casa. Bom, tem inúmeras finalidades, a gente vai discutir um pouco mais na frente. E o Brasil hoje, só para vocês terem ideia, é referência de tecnologia quando se fala em cultivo de eucalipto. O ciclo de eucalipto no Brasil é em torno de 7 anos, quando se fala em extração de celulose, lenha, carvão, né, com essas finalidades. Quando vai para a Europa, os eucaliptos lá com a mesma finalidade, demora, e para ter a mesma produtividade que tem no Brasil, às vezes demora 10, 14, 15 anos. Então, qual a vantagem do Brasil? A tecnologia e as condições edafoclimáticas que a gente tem aqui. Então, observem, o eucalipto ele é oriundo da Austrália, tá? Mas, ou seja, é nativo de lá, mas o Brasil é que dominou a técnica, o Brasil é que desenvolveu tecnologia que é referência no cultivo de eucalipto. Então, quando a gente fala em silvicultura de florestas naturais, né, de floresta nativa, a gente está falando em tratamentos de transformação, mudança de estrutura da floresta, manutenção, colheita e regeneração natural artificial. O que é que isso quer dizer? É que a gente vai aplicar algumas técnicas apenas para facilitar que naturalmente a floresta se desenvolva. Então, por exemplo, colocar uma muda de uma espécie que já compõe aquela floresta nativa, aquela floresta natural. Então, a gente fazer um roço, né, abrir uma cova, botar ela, fazer um roço, deixar limpo. Então, a partir dali ela toma de conta e vai embora. Tá? Eliminar algumas árvores ou fazer alguma poda dentro lá da floresta nativa para que favoreça o desenvolvimento de outras espécies para melhor povoamento daquela área. Tá? Então, diferentemente das florestas plantadas, tá? Que nas florestas plantadas a gente produz a muda, seja por semente ou por clones, a gente vai aprender mais na frente. Produz essas mudas, faz preparo do solo, faz limpeza de área, faz plantio, faz adubação, faz roçada, faz a aplicação de defensivos para manejo de insetos, de doenças, né? Faz a colheita de forma sistemática, conduz brotação, que a gente vai falar na frente, né, para a renovação desses povoamentos. Então, numa floresta plantada, a gente cuida, né, faz o cultivo desde a produção de mudas até lá a colheita ou a reforma, né, o plantio novamente dessa área, o cultivo novamente da mesma área. Na silvicultura floresta nativa, não. A gente vai fazer ações pontuais, tá? Uma poda uma vez ou outra, uma roçada, eliminar uma planta, de forma que favoreça o conjunto ali para ela se desenvolver sozinha. E no objetivo da nossa disciplina é estudar florestas plantadas. Então,
Quais são os serviços de uma floresta? Então, socioeconômico, fornece produtos, madeira, folha para fazer medicamento, por exemplo, madeira para estaca, fazer carvão, bom, tem inúmeras coisas. Então, fornece produtos. A casca, dependendo da espécie florestal. Para lazer e turismo, então tem um turismo rural, então umas florestas, mesmo que sejam plantadas, podem ter a oportunidade de ser exploradas dessa maneira. E também gera emprego e fixa o homem no campo. Só para vocês terem ideia, quando eu trabalhei numa empresa há mais ou menos, sei lá, uns 10 anos atrás, nela, só na empresa que eu trabalhava tem em torno aí de 350 funcionários. Pessoas extras que na época de safra, na região sul do Brasil, sudeste, eles iam para lá para trabalhar na coleta de laranja, de cana e outras coisas mais. E aí, com o advindo da empresa na época, conseguiu com que gerasse emprego na região. E esse trabalhador rural, em vez de ir para São Paulo, Minas Gerais, ele conseguiu se empregar aqui na região. Então tem essas vantagens, sim. E aí tem os ganhos indiretos, né, que aí movimenta todo o comércio local. Nos ganhos ambientais, sequestro de CO2, né, uma floresta ameniza o clima, formação de massas de ar úmido, proteção de mananciais, quando a gente fala lá em área de preservação permanente, na mata ciliar, como já falei aqui, a produção de margem de corpos de rios, proteção do solo contra insolação, recuperar áreas degradadas, fixação de dunas e areias em algumas regiões do litoral e cria um hábitat da fauna ali nativa. E mesmo que seja um povoamento florestal artificial, ou seja, uma floresta plantada, dependendo da forma ali que é organizada dentro do campo, junto com a área de reserva legal, mata ciliar, conforme faz o mosaico, esse arranjo, favorece a fauna nativa. Tá? Então, tem muitos projetos aí grandes de cultivo de espécies florestais que intercalam ali com a área de reserva legal e permitem ali uma movimentação da fauna, né, desses animais. Ora está na área plantada das espécies florestais, ora está ali na floresta nativa. Então, quando a gente fala em silvicultura na implantação e manejo de povoamentos florestais, visando ali a recuperação, também faz parte da silvicultura. Tá? Então, recuperar e estabelecer florestas com objetivos de proteção. Então, por exemplo, aqui um córrego do rio, né, que não tem mata ciliar. Então, o rio está aqui assoreado. O trabalho de fazer essa recomposição, mas é uma recomposição com espécies da região, da localidade ali, daquele bioma, também é silvicultura. Por quê? Porque a gente vai abrir cova, né, vai fazer roço, possivelmente possa ser que haja necessidade de irrigação. Então a gente vai fazendo algumas operações pontuais. Tá? Isso é silvicultura. Só que aqui na nossa disciplina, a gente vai falar mais na silvicultura para povoamentos florestais, né, artificiais, falando em produção comercial de espécies florestais. Então, mais produtos florestais madeireiros. Então, numa floresta, seja ela natural ou seja ela artificial, é possível termos fibra de madeira, placa de fibra, celulose para fazer papel, partículas de placas para fazer móveis, né? Lâminas também de revestimentos para fazer móveis, portas, madeira serrada de movelaria e construção civil para fazer telhado de casa, por exemplo, lenha, que é combustível natural aí para padarias, pizzarias e etc. Carvão também para siderurgia, como é um combustível industrial e também doméstico. Então, é possível, através de floresta, ter esses produtos madeireiros. Assim como produtos não madeireiros, como o alcatrão, que é um subprodutos usados na indústria química, resinas e gomas, como, por exemplo, o látex da seringueira,
óleos essenciais extraídos do eucalipto, né? Quem nunca aí passou um pano em casa, né? Pegou ali o desinfetantezinho, o pinho-sol, é aquele cheiro bem forte. Eucalipto, né? É um óleo essencial de eucalipto. Tem óleos essenciais também de eucalipto que é usado para manejo de insetos na agricultura. Lubrificantes e ceras, né? Por exemplo, aqui na nossa região, a carnaúba. Tá? Combustíveis, de etanol e metanol. Então, a silvicultura subdivide-se em silvicultura clássica e silvicultura moderna. Na silvicultura clássica, opera quase exclusivamente com as florestas naturais. Então, não vai ser foco da nossa disciplina. Recorrendo às forças produtivas decorrentes do sítio ecológico, ou seja, das condições edafoclimáticas onde está localizada aquele povoamento florestal, entenda-se povoamento florestal como um conjunto de árvores num determinado local, e os seus limites são determinados pela necessidade de não ameaçar a estabilidade natural, condicionada pelo seu ecossistema. Na silvicultura moderna, opera quase exclusivamente com florestas plantadas. Então a gente está falando aí em cultivo de espécies florestais para fins comerciais, que é o foco da nossa disciplina. E o mais independente possível do sítio natural. Ou seja, a gente vai importar algumas técnicas para fazer o cultivo, ou mesmo trazer espécies exóticas, né, para fazer um cultivo naquela região. Então, sai daquela característica local ali, quando a gente fala em florestas plantadas. Então, isto é, no meio artificial e só artificialmente mantido. Então, quando a gente fala artificial, é porque nós estamos empregando técnicas de cultivo. O homem está agindo ali diretamente nesse sistema, né, de produção. Ambas as subdivisões têm por objetivo produzir madeira, porém, a silvicultura moderna, além de produzir madeira, assume outras funções como serviços de proteção, lazer e bem-estar, ou bens, postes, resinas, cortiças. Independente dos objetivos em questão, a tarefa do silvicultor e de vocês como futuros técnicos em agropecuária é saber quando e como intervir na floresta de modo a conseguir um alto rendimento, mas sem afetar no equilíbrio ecológico. Então, conhecer as condições de sítio, né, sítio ecológico, as condições edafoclimáticas, de vegetação, daquele local onde vai ter o cultivo, para se ter uma ideia do tipo de intervenção que vai necessitar. Então, por exemplo, a vegetação que ocorre naturalmente na Amazônia é diferente da do Cerrado, que é diferente da Caatinga. Então, tende-se na Amazônia ser mais adensado. Então, pode ser que haja necessidade de fazer uso de um herbicida diferente, de fazer uma roçada a mais, né, de gastar mais no controle de mato competição. Então, a capacidade também de regeneração e crescimento, a atividade de exploração, mas, por outro lado, para se ter uma base para a planificação do orçamento das atividades florestais. Então, conhecendo o sítio ecológico, você consegue prever as atividades, ou seja, o que você vai fazer durante todo o ciclo de cultivo. E aí você consegue estimar os custos de produção. Algumas terminologias para a gente finalizar a aula. O que é uma árvore? É um vegetal constituído por material lenhoso, dividido em copa, fuste e sistema radicular. Ou como a gente aprende lá no ensino médio, raiz, tronco e copa. Tá? Então entenda-se como fuste, e eu vou falar muito essa palavra, que é o tronco, livre de ramos e de maior valor comercial. Então praticamente é o que é comercializado, o que é a fonte de renda ali principal do cultivo de espécies florestais. Então no caso aqui é a madeira. E o sistema radicular. Então o porte da árvore está relacionado à altura e o diâmetro dessa árvore. Então uma árvore é pequena quando ela tem menos de 10 metros de altura e menos de 15 centímetros de diâmetro. É média quando ela tem de 10 a 20 metros, tá? 10 a 20 metros de altura e de 15 a 50 centímetros de diâmetro. E grande quando é maior do que 20 metros e maior que 50 centímetros de diâmetro. Floresta, características, né? Então entenda-se como um ecossistema de uma extensa superfície, mas tem que ter pelo menos meio hectare, a gente já viu isso lá no início da aula.
É coberta por uma vegetação arbórea, tá? Então tem que ter ali a grande quantidade de árvores. E tem uma determinada densidade e porte. Tá? Então a floresta ali nada mais é do que um conjunto, né, do que um povoamento florestal, composição ali de vários indivíduos, várias árvores. A mata é o mesmo que floresta, é um sinônimo, né, é um termo usado aí popularmente, né, mas usado mais quando a gente quer referir a pequenas áreas. Né. Florestamento é o estabelecimento de uma cobertura vegetal em área que não era ocupada por vegetação. Tá? Então, uma área ali que nunca teve espécies arbóreas, a gente faz o florestamento. O reflorestamento é o estabelecimento de uma cobertura vegetal em uma área que foi anteriormente ocupada por vegetação. Então, daí, aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Na área de silvicultura, a gente for ler alguns materiais, a gente vai ver que usa o termo reflorestamento. Né? Por quê? Porque ali tinha uma vegetação, foi retirada e colocada a espécie florestal para ser cultivada. Um exemplo, o mogno, a teca, paricá, eucalipto. Aí diz que reflorestou. Mas para mim eu entendo que reflorestar seria ter uma diversidade de plantas. Não um monocultivo como espécie florestal. Tá? Então, que fica assim, vocês reflitam sobre esses termos e vê aquele que mais se adequa. Então, eu gosto mais de utilizar o termo reforma florestal, né, no sentido de cultivo novamente naquela área que já estava sendo explorada com eucalipto, teca, mogno, paricá, serigueiro, do que seja. Tá? Mais nesse sentido. Eu também gosto de chamar muito de povoamento. Tá? Vocês vão ver nas próximas aulas que eu vou falar muito sobre povoamento. E vou também fazer uma aula específica sobre isto, para deixar para vocês. Então, povoamento é a unidade que integra uma floresta, que diferencia dos povoamentos circundantes pela idade, composição. Vou falar isso para vocês na próxima aula. Estrutura, qualidade do sítio, podendo ser submetido a tratamentos independentes. Tá? Então, povoamento, se a gente vier para o nosso dia a dia, fala, tem um povo ali na praça. Então, quer dizer, tem pessoas ali na praça. Quando a gente fala um povoamento florestal, tem um povoamento florestal próximo à escola. Então, quer dizer, tem um conjunto de árvores. Tá? Então, entenda esse povoamento florestal como um conjunto de árvores. Então, esse conjunto de árvores forma a floresta. E aí a gente vai ver que tem o povoamento artificial e o natural. Sítio florestal é a unidade geográfica, é um determinado local, uma região, tá? Onde ocorre a interação de fatores do clima, do solo e da vida daquele local. Então, se a gente tem o sul do Piauí, onde cultiva soja, por exemplo, é bem comum soja. Por quê? Porque lá tem um sítio que não seria florestal, mas um sítio ali para soja, que tem condições de solo, de clima, que favorece o cultivo, diferentemente se a gente estivesse cultivando aqui em Teresina. Tá? Então, quando a gente fala sítio, é que quando uma determinada região ela é conhecida por cultivar aquela determinada espécie vegetal. Por quê? Porque ela tem essas condições que favorecem. Por isso que dificilmente a gente vai ver aqui na nossa região um cultivo, por exemplo, de maçã. Mas se a gente for para o sul do país, tem. Por quê? Porque as condições climáticas de solo da região sul do Brasil é favorável para o cultivo de maçã, e o nosso aqui não é. Então, o sítio para a maçã seria, até então, a região sul do Brasil, e não aqui. Mas, por exemplo, se aqui a gente tivesse eucalipto, não vamos usar eucalipto não, vamos usar unha de gato, né, o sabiá, o sanção do campo. Ocorre naturalmente aqui, não é? Então aqui é um sítio florestal para sabiá, ou unha de gato, ou sanção do campo. Porque ele desenvolve bem aqui na nossa região, as condições climáticas, de solo, a vida local aqui favorece a sua ocorrência. O que é talhão? Acho que vocês já ouviram falar. Talhão é a subdivisão de uma área. Então, se eu tenho 100 hectares, divido ela em 10, sendo cada parte que foi dividida 10 hectares, cada partezinha dessa é um talhão. Regeneração é um processo de renovação da floresta, tá? Que confere a condição de continuidade de crescimento. Então, a regeneração pode ser natural, sem interferência do homem, ou artificial, quando tem a nossa interferência direta.
Manejo sustentado é uma maneira de se obter uma produção contínua e eficiente de madeira e subprodutos de uma floresta com o menor dano possível ao ecossistema. Produtividade é a quantidade do produto que está sendo produzido ali por unidade diária. Por exemplo, se a gente está falando em espécies florestais, a gente está falando em madeira, então quantos metros cúbicos de madeira foi produzido por hectare? Então, a produtividade é o que você produziu por unidade diária. Então, dentro da silvicultura, é muito comum usar metros cúbicos, tá? Sem casca, ou metros cúbicos com casca para fazer a medição da produção. Se a gente fizer essa analogia com milho, né? Então, quando a gente vai colher milho verde, então quantas espigas por hectare? Tá? Então, no caso aqui, quando a gente coleta o tronco, o fuste da árvore, então quantos metros cúbicos por hectare? Outro termo usado, foi bastante usado, não é quase usado mais, é estéril, que é a madeira que está ali empilhada ocupando 1 metro cúbico. Então, pega uma madeira, bota ali, mede 1 metro cúbico e vê ali o quanto que tem, aí seria o metro estéril. Diâmetro à altura do peito é outro também bastante utilizado. E o diâmetro comercial, que é o diâmetro mínimo aceito para determinado uso da madeira. Para movelaria tem que ter um diâmetro muito grande, a estora. Já para extração de celulose, carvão ou lenha, o diâmetro é bem menor. Então, para carvão, por exemplo, 5 cm, para celulose 8, madeira serrada de 13 a 15 centímetros. A altura total é a altura até o último galho, então do solo aqui da base do tronco até o último caule. E a altura comercial é a altura da árvore até o diâmetro comercial. Então, praticamente ali o fuste, né, o caule ali que é usado comercialmente. E aí a gente tem a copa, quando a gente considera a copa, a gente tem a parte inferior da copa, o terço médio e o terço superior. Tonelada de matéria seca por hectare, também é uma outra unidade utilizada dentro da silvicultura, tá? Que é a tonelada de peso seco da floresta por hectare. Tonelada de celulose por hectare, que é a tonelada de celulose produzida pela madeira em 1 hectare. Então, foi isso. Foi um prazer ter vocês por aqui e até a próxima aula.